Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para o canal e nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre como vocês podem estar aprendendo a eletrônica de uma forma menos complicada, ou seja, de uma forma mais fácil, né? E eu vou trazer um pouco aqui da minha história para vocês conseguirem entender que toda a minha trajetória, né, de 10 anos para cá, quando realmente eu comecei a estudar eletrônica, e não comecei a estudar novinho, vocês vão entender, tive várias dificuldades no meio do caminho para chegar até aqui, né? Mas eu vou explicar um pouco para vocês porque talvez o testemunho que eu conte aqui em relação à minha profissão possa ajudar outras pessoas que estão começando agora ou que já estão com mais idade e de repente pode até achar que não tem mais idade para trabalhar, para estudar, enfim, né? Então eu peço que você deixe o like aqui, que você se inscreva no canal se você não for inscrito e também você deixe seu comentário, porque isso é muito importante para o crescimento desse canal. Para quem ainda não me conhece, né, do canal GS Celsius Tech, eu tenho um canal que temos ali aproximadamente ali quase 70 mil inscritos, aonde a gente fala sobre reparos de placa de smartphone. Lá eu faço diversos reparos, faço live de reparos, aulas também que a gente mostra lá. E eu convido você a se inscrever também nesse canal, certo? Vou estar deixando o link desse canal aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos lá. Quando eu era criança, galera, eu tinha dois sonhos. Um desses sonhos era ser jogador de futebol, como toda criança, né, do sexo masculino sempre tem esse sonho. E o outro sonho que eu tinha era de trabalhar consertando equipamentos eletrônicos. Eu já com os seus 8, 9 anos ali, eu sempre falava que eu queria trabalhar consertando coisas, porque eu achava muito bacana, né? Interessante, eu queria entender ali por que aquelas coisas funcionavam, por que dava defeito. Na época não tinha internet, certo? Eu nasci no ano de 87, então eu com 8 anos mais ou menos eu estava ali 96, 97, né? Mais ou menos. E não tinha internet, então não tinha como eu ficar vendo coisas na internet, como as crianças de hoje, né? Que quando querem fazer alguma coisa, vai lá na internet, faz pesquisa e tudo mais. Então não tinha. E aí, às vezes, eu tinha um videogame que quebrava o controle, né? Ou tinha aqueles videogamezinho de mão e às vezes alguns botões ali não funcionavam, ou simplesmente ele parava de funcionar, eu abria, ficava ali sem entender nada. E às vezes até conseguia, né, fazer alguma coisa, às vezes eu voltava o aparelho ali para funcionar, fazer uma limpeza, né? Se eu visse algum fio solto, eu ia lá e emendava o fio, né? Porque nem ferro de solda eu tinha na época. E com um tempo depois, algumas circunstâncias, né, acabaram acontecendo e eu peguei outros caminhos, certo? Não vou entrar muito em detalhes aqui da minha vida pessoal, né, da minha vida particular, mas por alguns motivos, né, quando eu fiquei adolescente e tudo mais, eu fui tendo outras visões e aí a gente esquece de algumas coisas. Comecei a trabalhar, quando eu comecei ali 18 anos, menos do que isso eu já trabalhava, mas com 18 anos foi que eu assinei minha carteira a primeira vez trabalhando em uma construção civil. Trabalhei em diversas outras construções também, depois eu saí, fui para outros empregos e tal, e finalizei trabalhando em uma empresa que fabricava sorvete, certo? Passei ali em torno de uns 5 anos, 6 anos mais ou menos, e sempre eu pensava em montar alguma coisa, então o meu sonho mudou. Não era mais se tornar uma pessoa que repara as coisas, né? Trabalhar reparando coisas. Era simplesmente montar um negócio. Eu queria sair da empresa que eu estava trabalhando porque era muito cansativo. A gente sempre vendendo o nosso horário, trabalhando muito e não ganhando aquilo que realmente a gente merece. Então eu disse assim, pô, eu vou começar a trabalhar com alguma outra coisa, né? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa. Agora eu já tinha internet. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa ali por volta do ano 2013, 2014, mais ou menos. Comecei a fazer uma pesquisa, né? Vi diversas áreas, área de mecânica, refrigeração, eletricista de automóveis, né? Enfim, tem um monte de coisa ali que na hora assim eu fiquei até interessado, né? Só que o recurso que eu tinha era muito pouco para começar na profissão, né? Ou seja, eu precisaria fazer um curso e tudo isso tem o seu custo ali, né? Comprar os equipamentos para trabalhar, então essas outras áreas, o investimento seria bem mais alto,
né, do que aquilo que eu tinha no momento, porque o que eu ganhava na época era só para pagar as contas e comprar comida para dentro de casa, né? Todo pai de família sabe aí como é a correria de uma pessoa que trabalha basicamente para isso, né? Então, com 3 filhos, esposa, tendo que fazer as coisas de casa, e isso aí acaba complicando um pouco, né? Não dizendo que a gente se arrepende, né, de ter família, não, mas assim, acaba complicando um pouco o seu progresso, né, profissional, porque você não pode ser covarde a ponto de deixar ali a família e seguir a sua vida. Enfim, então, basicamente, assim como muitos de vocês aqui, eu também passei por esse processo. Só que chegou um momento, cara, que eu disse assim, não, eu preciso agora buscar, né, um trabalho que eu possa trabalhar para mim mesmo e tal. E aí eu pesquisando na internet encontrei a área de manutenção de celulares. E eu olhei, comecei a fazer umas pesquisas, comecei a ver, né, coisa do tipo, entrei de férias. E naquela época que eu entrei de férias, eu comecei isso, olha, porque eu não tinha nenhuma visão, né, da parte da eletrônica ainda. Meu negócio era começar alguma coisa e ganhar dinheiro com isso, né? Então eu não tinha ideia de que eu precisaria estudar eletrônica, por exemplo, para consertar equipamentos, né, como smartphone. Eu simplesmente queria trabalhar com alguma coisa. E aí o que acontece? Entrei de férias, né? E nesse período que eu entrei de férias, eu comprei um kit de chave de fendas, espátula, escola, coisas básicas ali, porque na área de manutenção de celular, para você começar, você não precisa ter um investimento muito alto, né? Para você começar ali a trocar algumas telas, algum conector, coisa do tipo, você consegue com um valor, né, bem baixo. Então era o que eu tinha no momento. Comprei ali algumas ferramentas, coloquei uma plaquinha na frente da minha casa. E aí começou a aparecer um aparelho, outro aparelho. Na época o Facebook ali estava bem forte, né? Não tinha, não sei se, não lembro se tinha Instagram ainda, mas na época a rede social que era forte ali era o Facebook e tinha muitos grupos, né? De trocas, vendas e várias outras coisas ali. Então eu entrava naqueles grupos de bazar ali, colocava ali uma publicação dizendo que eu trocava uma coisa, outra. Então aparecia diversas pessoas ali, ligavam para mim, eu acertava com aquela pessoa e comecei a fazer, né? Então, utilizei na época a internet, não tinha tantos recursos como tem hoje, não tinha tantos canais ensinando como tem hoje, mas com o pouco canal que tinha ali já deu para ir me virando, né? Então, comecei ali a fazer, passava praticamente o dia todo para trocar um touch, para trocar uma tela, e era o serviço que eu fazia, né? Não fazia serviço na placa do aparelho, eu fazia apenas serviço na tela e fazia trocas de bateria, troca de câmera, aquele serviçozinho básico ali que dá para você começar, né? Então eu percebi que mesmo fazendo reparos básicos, o que eu ganhei, né, foi mais do que eu ganhava na empresa que eu trabalhava. Então eu achei bacana aquilo ali. Entendi que dava para trabalhar com aquilo, né? E se eu trabalhasse certinho ali, dava para ter uma renda ali sustentável ali por diversos anos e tudo mais, né? Então, foi o que eu fiz. Pedi demissão. Quando eu pedi demissão, saí, sabe como é a situação, né? Perdi alguns direitos e tudo mais, mas foi exatamente seguindo o meu plano, o meu projeto. Muita gente da família, amigos e tudo mais, achavam que eu estava praticamente louco porque estava deixando de trabalhar numa empresa que eu trabalhava assinado e tudo mais, tendo todos os meus direitos ali, para trabalhar, né, com uma coisa que eu não sabia fazer ainda. Né? Então eu tinha meus riscos ali, eu podia tomar um prejuízo e de repente não ter dinheiro para ressarcir o cliente, por exemplo. Então, por conta da proteção, né, dos amigos e familiares, eu tive que fazer as coisas com muita cautela. Mas se foi, né? Entrei na área, comecei a trabalhar, de início só fazendo serviços bem básicos mesmo, passando mais ou menos 2 anos ali, trabalhando em casa por um tempo, né? Depois de um ano e meio mais ou menos, eu abri uma pequena loja. E quando eu abri essa pequena loja, apareceram muito mais clientes, né? Apareceram mais clientes, digamos assim. E aí o negócio começou a funcionar, né? E aparecia
como é que começou o meu contato com a eletrônica ali? Talvez esse vídeo fique um pouco mais, fique um pouco maior do que os outros, mas eu não vou cortar, vai ficar do jeito que a gente está gravando aqui. Então o que é que acontece? Eu comecei a perceber que chegava muito aparelho com falha na placa também. Muitos defeitos nas placas dos smartphones. E eu não tinha conhecimento para resolver. Quando era um curto que o componente aquecia muito, a gente tocava ali e sentia aquele componente aquecendo, eu ia lá e trocava. Tirava o componente, a placa ligava. Algumas vezes o curto era em algum circuito integrado que estava em série na linha de curto e por conta disso aquecia o componente, aí eu tirava, o curto ia embora. Quando eu colocava o componente de novo, o curto voltava, né? E eu não tinha o conhecimento para entender de um circuito, como ele era organizado, né? O que eu tinha que fazer para encontrar essas falhas. Foi aí que eu comecei a entender que eu tinha uma necessidade, né? Que eu tinha um problema e precisava resolver esse problema. E entendi que para resolver esse problema eu teria que estudar eletrônica. Só que tinha uma coisa também que me estimulou, né, a querer estudar eletrônica depois de muitos anos sem frequentar mais um colégio. Eu não tinha terminado totalmente o colégio, eu tinha parado no segundo ano do ensino médio, né, por questões aí que eu praticamente, na situação que eu vivia na época, eu tinha que desistir para realmente trabalhar, para ajudar minha mãe na época que estava com problemas financeiros, né? Então não dava para estudar naquele momento ali, eu tive que parar realmente. E enfim, né? São coisas que a gente vai vivendo e vai vendo certas coisas que a gente faz de errado e coisas que a gente faz de certo e a gente vai ao longo do tempo a gente vai acertando as coisas, né? Quando a gente realmente para refletir, fazer uma autoanálise da vida, coisas do tipo. Então, comecei, né, a perceber que eu tinha que voltar, né, a estudar novamente. Fazer um curso técnico de eletrônica eu não dava porque eu teria que terminar os estudos. Então, na época, não dava. Então, eu tive que aprender por conta. Só que aí é que tá. Talvez eu falei isso tudo para vocês para explicar o porquê que, às vezes, né, tem pessoas que acham a eletrônica difícil e tem pessoas que têm mais facilidade de aprender eletrônica. O problema está no seguinte, tem pessoas que vai começar a estudar eletrônica através de um curso técnico. Eu não estou dizendo que um curso técnico não é ruim. Inclusive eu estou terminando já o curso técnico de eletrônica e se Deus quiser eu vou estar cursando uma faculdade de engenharia eletrônica, né? Para terminar ali, para fechar com chave de ouro ali todo o meu projeto que eu tenho nessa área. Mas na época que eu comecei, se eu tivesse talvez começado por um curso técnico, talvez eu achasse que a eletrônica seria muito complexa. Pelo fato de não estar, né, não ter terminado o ensino médio e diretamente para um técnico, talvez eu sentisse muita dificuldade para aprender, no caso da eletrônica, né, alguns conceitos de matemática, física, que na escola técnica a gente aprende de uma forma mais formal, de uma forma mais técnica. E a gente só vai começar realmente a fazer na prática algumas coisas depois de um bom tempo. Então não é como, por exemplo, você vai fazer um curso profissionalizante, que você já vai aprendendo as coisas ali na prática, precisa entender menos de matemática, por exemplo, de física e tudo mais. É mais a questão da prática mesmo, de você analisar um circuito ali com multímetro, com outras ferramentas e realmente resolver o problema. Então, por conta de tempo que eu não tinha, porque agora eu tinha uma loja e a loja consumia todo o meu tempo, por conta de eu não ter terminado, por exemplo, o ensino médio, eu não podia fazer, por exemplo, um curso técnico. Então eu tive que buscar na internet recursos para que eu conseguisse compreender, né, a eletrônica ali que eu precisaria para resolver problemas em placas de smartphone. Então eu tive que comprar alguns livros, posso até fazer um vídeo falando sobre esses livros que eu comprei, que na época quando eu comprei esses livros fiquei totalmente perdido. Eu via na internet pessoas falando sobre esses livros e achava que ia chegar lá, ia só ler e ia entender. Mas não, tem que fazer cálculo, tem que fazer um monte de coisa para você entender um circuito, para saber o que é uma coisa, o que é outra, e enfim, né? Então, tem alguns cursinhos ali, EAD mesmo na internet,
do ano de 2016, mais ou menos, que tinha algumas coisas, alguns canais também no YouTube ensinavam algumas coisas ali. E foi ali o meu pontapé inicial. Comecei a estudar eletrônica praticando. Então, o que eu digo para você que está começando na eletrônica? Que você procure um equipamento eletrônico, um objeto, né, que você goste e que você tenha uma química com aquilo e comece a estudar praticando, porque mesmo que você esteja querendo fazer um curso técnico ou algum outro curso, é importante você escolher um equipamento eletrônico para você começar a estudar sobre aquele circuito. Porque quando eu comecei a trabalhar com celular, né, o intuito de eu aprender eletrônica era para ficar mais forte nessa área, para poder me tornar uma referência nessa área, para poder ganhar mais. Porque reparos em placas de smartphone, por exemplo, é algo que poucas pessoas fazem. Não é uma área que, se você for em um bairro, por exemplo, você vai ver que se tiver 10 lojas ali, uma ou duas vai fazer reparos em placas, né? E algumas das vezes fazem, mas fazem o básico. Então eu queria me aprofundar para poder ter uma mão de obra mais valorizada. Então foi aí que eu comecei realmente a colocar ali as caras nos estudos, né? Então eu aprendia, aonde tivesse recurso eu aprendia. Aprendia por livro, aprendia por vídeo, aprendia com outras pessoas que tinham conhecimentos um pouco maior do que o meu, né? Então às vezes eu entrava em grupos ali de Facebook, de Telegram, de WhatsApp e começava a conversar também ali, pegando algumas informações e era o que tinha para aquela época. Conforme eu comecei a estudar e compreendi, né, alguns manuais técnicos, sistema elétrico, e comecei a ter meus primeiros resultados, para conseguir compreender as outras coisas, foi ficando mais fácil, certo? Eu vim de uma área que eu não tinha nada com eletrônica, não tinha nenhum tipo de contato com um equipamento eletrônico, né? Então eu não era aquela pessoa que já entendia um pouco. Só que eu comecei a me lembrar lá de quando eu era criança, né? Eu digo, pô, eu tinha esse sonho aqui. Eu não consegui ser jogador de futebol, né? Porque depois de um tempo eu percebi que eu não jogava tanto assim. Mas eu poderia realizar o meu outro sonho que eu tinha, que era de reparar, né, equipamentos ali e poder lucrar com isso e fazer disso uma diversão, né? Fazer do meu trabalho uma diversão de uma forma responsável e poder tocar minha vida aí com aquilo que eu gosto de fazer. E cara, isso começou a dar resultados, começou a me trazer, né, muita alegria na área que eu estava atuando. Claro, toda área tem os seus prejuízos, tem os seus dias bons, seus dias ruins. Poderia fazer um vídeo só explicando aí dos momentos, né, de prejuízo que eu tive também com a loja e tudo mais, mas era algo que eu gosto de fazer, né? Não vou dizer que eu gostava porque eu ainda faço. Então é algo que eu gosto muito de fazer. Chegou um momento que, depois que eu comecei a fazer alguns vídeos para o YouTube e tudo mais, né, depois que eu comecei a ser bem visto na área que eu atuo, eu comecei a ser muito procurado por técnicos e também por clientes de outros estados. E aí eu percebi que não havia mais a necessidade, por exemplo, de ter uma loja. É claro, tem pessoas que atendem também lojista, que atendem clientes de outros locais e fazem isso com a loja e tudo mais. Mas estava muito corrido para mim. Eu quase entrava numa depressão pela quantidade de aparelhos que chegava, porque eu fazia muito reparo que poucas pessoas faziam na época. Então, por ser um referencial, né, um diferencial, digamos assim, era muito procurado, né? E eu não tinha limite. Tudo que chegava eu pegava, né? Tudo que chegava eu pegava. Todo mundo que falava comigo, que me ligava, que me chamava, eu também pegava. E aí depois surgiu, né? Depois que eu coloquei uns vídeos aí no YouTube, o pessoal me pediu um treinamento EAD, eu fiz um treinamento EAD, precisei dar suporte para aluno e tudo mais. Então eu vi a necessidade de trabalhar e montar um laboratório em casa, porque aí eu consigo ser mais produtivo. Eu atendendo um lojista, eu atendo 10 clientes praticamente ao mesmo tempo, né? Não que você deve fazer a mesma coisa que eu faço. Tem muitas controvérsias, né, nessa relação de trabalhar para lojista. A gente fez até uma live, né, no meu outro canal
de manutenção de smartphone, onde eu explico mais sobre esse assunto de logística, o que é que você deve fazer para trabalhar com logística, o que é que você deve estar verificando, né? Quais são os lojistas que você deve estar fazendo parceria, porque não é todo mundo que a gente deve fazer. Mas enfim, passando tudo isso, eu percebi uma coisa, que eu aprendi eletrônica, né? E hoje, como vocês mesmo vê aqui, né? Hoje eu trabalho com algumas outras placas eletrônicas, eu trabalho por prazer, por propósito, não é pelo dinheiro, certo, pessoal? Se for pelo dinheiro, eu acabo trabalhando naquilo que eu já faço há muitos anos, que é reparando placas de smartphone. Eu consigo ganhar bem mais aí reparando essas placas, porque como eu conheço, né, o circuito de uma placa de smartphone nas palmas das mãos, muitas vezes não preciso nem esquema elétrico para analisar e identificar circuitos ali, eu consigo ser muito produtivo nesse tipo de eletrônico. Mas eu hoje estudo sobre outros eletrônicos, né, outras placas eletrônicas. E o conselho que eu digo para você que está começando agora, já vou falar para aquela galera que está com mais idade, é o seguinte: você que está começando agora, que você busque um equipamento, um aparelho eletrônico, que você estude sobre aquele circuito. Porque você, estudando sobre aquele circuito daquela placa, você vai abrir a mente para conseguir entender outros circuitos. Por exemplo, toda placa eletrônica vai ter uma fonte, seja linear, seja chaveada, principalmente os eletrônicos como micro-ondas, né, máquina de lavar, TV, né, e diversos outros eletrodomésticos, por exemplo, fora outros eletrônicos também, que não é eletrodoméstico, né, mas são outros eletrônicos que trabalham com fontes, né, e a maioria das falhas desses equipamentos são por fonte. Então, o que eu recomendo você fazer? Começar a estudar sobre fonte linear, sobre fonte chaveada, daqueles aparelho que você quer começar a trabalhar. Por que eu recomendo você fazer isso? Porque se o seu intuito é começar a desenvolver projetos, então o caminho é outro. Agora, se o intuito que você tem é de trabalhar reparando equipamentos eletrônicos e ganhar dinheiro fazendo isso, então eu recomendo você, primeiramente, escolher um tipo de eletrônico para você começar a estudar sobre ele. E para você começar a trabalhar somente com aquele eletrônico, pelo menos por um tempo. E aí você vai estudando sobre aquela placa, sobre aquele circuito, sobre a placa interface daquele eletrônico. E isso vai fazer com que você não fique estudando diversas coisas ao mesmo tempo. Você foque apenas em uma coisa. Depois que você aprende aquilo e aquilo fica muito claro na sua cabeça, você consegue compreender outras coisas de uma forma bem mais fácil. Então, como é que você aprende eletrônica de uma maneira mais fácil? Utilizando exatamente essa estratégia. Porque se você for para um curso técnico, ou talvez um curso profissionalizante, sem você ter ideia de nada, você vai aprender? Vai. Mas talvez você vai ter mais dificuldade. Porque você, no curso técnico, você vai estudar sobre matérias que você não vai precisar, por exemplo. Eu, por exemplo, no curso técnico, né, que eu estou finalizando, eu estudei sobre RH, eu estudei sobre... Ai, meu Deus do céu, tanta coisa que na hora que a gente está fazendo o vídeo acaba esquecendo, né? Sobre administração, empreendedorismo, sobre um monte de coisas que ajudam a gente na nossa carreira, mas não a conseguir resolver problemas na placa, certo? Então, essas outras coisas que a gente estuda nesses cursos, né, tanto no curso técnico como em um curso de engenharia, por exemplo, nos ajuda a se tornar um profissional melhor acerca da visão de empreendimento, certo? De como contratar pessoas para trabalhar com você, ou se você for trabalhar para uma empresa, o que você deve estar pontuando ali naquela empresa para você entrar ou não. Todas essas coisas. Então tem muita coisa que a gente aprende que a gente passa, vamos supor, 6 meses estudando coisas que a gente não vai necessariamente usar para consertar a placa. Então, se o intuito que você tem é começar a reparar, é começar a ter seus primeiros resultados, o que eu indico você a fazer é começar a estudar sobre um determinado tipo de eletrônico. E você pode, vamos supor, vamos pontuar aqui, TV.
Ah, eu quero fazer TV, eu quero trabalhar com TV. Quer trabalhar com TV? Comece a estudar sobre um circuito de TV. E aí você pode entrar no YouTube, você pode comprar até alguns vídeos, alguns cursos EAD, né, que tem na internet. Inclusive, eu vou estar deixando um curso EAD que foi um dos primeiros que eu fiz, né? Vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, caso você queira fazer esse treinamento. O link está aqui na descrição do vídeo também. É um curso que você vai aprender ali sobre como vai entender sobre os princípios básicos da eletrônica, da eletricidade, tensão, corrente, resistência, potência, entender como analisar um circuito de uma placa, entender sobre fontes linear, fontes chaveadas, né? Entender os circuitos de algumas placas eletrônicas, como eles se comportam, como eles funcionam, como encontrar defeitos nessas placas. Então, muitas vezes o cara começa a querer trabalhar com tudo, né? Resolver tudo. E na verdade ele não resolve nada e nem consegue entender nada. Então o que eu recomendo vocês fazerem é foca aí num tipo de equipamento eletrônico, comece a estudar sobre a placa, né, a fonte chaveada ou linear, comece a estudar desde o princípio ali da retificação da corrente alternada para a corrente elétrica, as tensões que alimentam a placa interface, né, daquele eletrônico específico. Comece estudando isso. E aí quando você dominar aquele equipamento, aí você vai para outro equipamento e aí você vai ver como você vai aprender muito mais fácil uma outra placa, um outro circuito. Claro que tem placas que são mais complexas do que outras. Uma placa de smartphone, ela é muito mais complexa, por exemplo, do que uma placa de micro-ondas. Ela é muito mais complexa de uma placa de uma máquina de lavar, né, do que até mesmo uma TV, por exemplo. Então, assim, a complexibilidade é maior. Então você pode começar por equipamentos que tenham uma facilidade, né, acerca da compreensão aí, para que você possa aprender. Em relação a pessoal que já acha que está muito velho, né, para começar a trabalhar com eletrônica, cara, eu comecei a estudar eletrônica, eu comecei nessa área, né, quando eu tinha por volta de 27 anos, mais ou menos. Hoje eu estou com 36 anos, vou fazer 37, então tem em torno aí de 9 a 10 anos que eu trabalho nessa área, que muitas coisas aconteceram aí ao longo desses 10 anos, por exemplo. E estou terminando o curso técnico agora, eu tive que terminar o meu ensino fundamental, certo? Então eu tive que parar um tempo para focar nisso. Depois que eu terminei o ensino médio, né, eu estava ali no segundo ano, então tive que terminar o ensino médio, depois eu tive que fazer o curso técnico, né? Então já estou também já quase finalizando o curso técnico, falta poucos meses. E depois disso eu vou estar fazendo uma faculdade de engenharia eletrônica. E mais ou menos com uns 41 anos é que eu vou estar terminando essa faculdade de engenharia eletrônica. Tem muitas pessoas que estão com 41 anos agora, né? E não tem o ensino médio ainda concluído, talvez ainda não tem um curso técnico, não fez um curso profissionalizante e fica perdido sem saber por onde eu começo. É tão complexo isso aqui, tão difícil, tão isso, tão aquilo. Então, recomendo que você comece da forma que eu comecei. E não fique com ansiedade, nem, eu já estou com 50 anos, já estou com 60 anos. Cara, faça. Porque os anos vão passar do mesmo jeito. Eu também, eu tinha esse receio. Eu via pessoas começando com 18, 20 anos, né? Tinha alguns cursos que eu fiz depois, dentro da minha área, alguns cursos presenciais, que eu entrava na sala, eu via os moleques lá de 16 anos fazendo curso, e eu lá com 20 e tantos anos, né? Então, lá também eu olhava, tinha pessoas de 40, de 50 anos fazendo. Então, assim, o que eu digo para você é que 4 anos, cara, passa rápido. Independente de você fazer um curso ou não fazer um curso, ou terminar os seus estudos ou não terminar, esses 4 anos vão passar do mesmo jeito. E como é que você vai estar daqui a 4 anos? Aí você sempre pensa, eu tô velho, daqui uns dias eu vou morrer. Cara, e se você não morrer? Se você passar muitos anos com saúde e bem, né? Então faça aquilo que você sente vontade de fazer, o teu coração, né, tem desejo de fazer, porque mesmo que você faça já com a idade avançada,
mas pelo menos você conseguiu concluir o propósito de vida. Não veja isso como simplesmente uma profissão. Faça as coisas com propósito. Eu, particularmente, trabalho nessa área não é só apenas pelo dinheiro, é pelo propósito que eu tenho. É porque eu amo fazer isso. E nunca vou parar de estudar, por mais que eu tenha 70, 80 anos, cara. Se eu chegar nessa idade, eu não vou parar de estudar. Por que eu não vou parar de estudar, cara? Porque a eletrônica sempre está inovando e a gente precisa inovar junto com a eletrônica. Principalmente na minha área, que é uma área bem avançada acerca da tecnologia e da eletrônica, que me exige estudar muito, certo? Então, por isso que eu pretendo, continuar estudando muito. Estou finalizando o curso técnico já com a idade bem mais elevada do que muitos jovens aí que terminou o ensino médio já fez um técnico, mas isso não me deixa mais alegre ou menos alegre, ou mais triste ou menos triste. A gente vai seguindo o fluxo e a gente vai conseguir chegar aonde realmente a gente quer chegar, né? Então, para muitos, 40 anos é uma idade muito elevada, para outros, 40 anos é uma idade muito nova ainda, né? E isso só tem a ver um pouco com o ponto de vista de cada um. Então, o que eu digo para você que está assistindo esse vídeo é, mesmo você sendo novo ou você sendo uma pessoa com mais idade, nunca deixe, de acreditar que você pode conseguir e que você pode chegar exatamente aonde você quer chegar, certo? E realize seus sonhos, cara. Deus nos deu vida para que a gente possa nessa terra, realizar os nossos sonhos. Tem muitas coisas que no passado a gente fez ou caminhos que a gente seguiu que afastou um pouco a gente dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer fazer, mas a gente tem que parar um pouco, refletir, e dizer assim, pô, nunca é tarde para recomeçar. Então foi isso que eu pensei, e mesmo com 27 anos ali, eu recomecei a minha vida dentro daquele padrão que eu queria e até hoje eu venho lutando, batalhando, estudando para cada vez me tornar um técnico, um profissional, com uma qualificação melhor. Beleza? Então, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui, mas eu acredito que você entendeu a mensagem. Como é que eu aprendo eletrônica de forma fácil? É o nome do título, Eu acho que eu vou colocar assim. É desse jeito, É fazendo uma coisa por vez, procurando estudar cada eletrônico na sua vez, E se você começa estudando ali por vídeos, por livros, e depois, quando você se sentir que já tem uma ideia ali, que já dá para você começar a ter os seus primeiros resultados, você vai graduando, cara. Pelo menos é o ponto de vista que eu tenho. Se você é muito novo, cara, deixa de preguiça, vai fazer um técnico, certo? Mas se você já está com mais idade, talvez você trabalha, talvez você não tenha condições de pagar um curso técnico, talvez você tenha que terminar o ensino médio para fazer um técnico. Cara, tem calma. Tem outras formas de você conseguir chegar no seu objetivo. Vai estudando ali por conta, vai se preparando. Se você puder fazer um EJA ou se o colégio é próximo da sua casa, vá, estude, termine, conclua. Não chega na sala, tem um boyzinho ali novo, tem uma menina nova e você já é bem mais velho, Às vezes você pode pensar, tô com vergonha aqui, cara. Os anos passam do mesmo jeito, ou você fazendo ou não fazendo. Então, para mim é uma experiência que eu vivi, que eu estou vivendo, muito bacana. Gosto muito do que eu estou vivendo. Curto o processo pra caramba. Sinto que tem muitas coisas que é difícil, mas a gente vai quebrando ali as barreiras para poder chegar. Inclusive, eu ia finalizar o vídeo, mas até isso que eu ia dizer para vocês. Hoje, eu tive a oportunidade, mais novo, de estudar matemática, de ser uma fera na matemática, mas não tinha projeto. E hoje, cara, eu, por incrível que pareça, curto pra caramba estudar matemática, física, química, tudo está dentro e relacionado com a eletrônica. Então, hoje eu estudo matemática não com a visão que eu tinha quando eu era criança, de que matemática é ruim, que matemática é chato, que matemática... Não, porque hoje, para que eu possa seguir
nessa profissão, para que eu possa me especializar mais, para que eu possa, sei lá, futuramente desenvolver equipamentos, inventar aí o smartphone da GSCell Assistec, quem sabe, né? Trabalhar aí como engenheiro desenvolvedor. Mas, cara, hoje eu estudo matemática para que eu possa, né? Eu estudo com prazer, né? Então eu sinto falta de tempo para poder estudar mais, né? Porque o meu intuito era poder estudar mais, comprar livros, né? Adquirir treinamentos aí de física, química, matemática, né? Que está dentro da área também, tem muitos conceitos ali que estão dentro da eletrônica e poder compreender mais, né? Esse mundo que eu escolhi para estar trabalhando, né? Para dar a minha contribuição ao mundo de alguma forma. Então é isso, cara. Deus abençoe você, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa aí teu comentário. Quantos anos você tem? Você que está estudando eletrônica agora, qual a área que você está atuando? Se você é novo, se você já é um pouco mais velho, qual é o teu plano aí em relação a essa profissão? Porque tem muitas áreas, né? Nessa profissão tem muita área, cara. Tem muita área mesmo, né? Então eu só vi essa área de smartphone. Hoje eu percebo que existe um mundo amplo que agrega a eletrônica, né? Desde a parte da elétrica, né? Da parte elétrica ali também que envolve ali a parte elétrica com a eletrônica junto, né? Eletrônica industrial, na parte de geração de energia também envolve muita eletrônica também. Então tem muita coisa, cara, bem interessante aí que nos próximos anos vai estar crescendo cada vez mais. Então, se está buscando aprender eletrônica, mete a cara e vai, e sucesso para você. Tamo junto, é nóis, valeu, fui!